tudo bom? Hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas me falam aqui no canal. Afinal de contas, qual é o melhor adoçante? A sucralose faz mal ou não faz? O aspartame, afinal de contas, dá câncer ou não dá? A stevia é o melhor de todos? O eritritol é mesmo seguro? Se você já ficou confuso com tanto adoçante que tem disponível e não sabe qual é melhor para cozinhar, qual é melhor para botar no seu café, se pode usar por criança, por grávida, você vai adorar esse vídeo aqui, é um manual dos adoçantes. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você utiliza adoçante, qual adoçante você utiliza, se você não usa nada para adoçar no dia a dia, se você ainda usa açúcar, qual tipo de açúcar, eu vou adorar ver o seu comentário. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários e já vai deixando a curtida no vídeo. Eu fiz muita pesquisa para fazer esse vídeo, então a sua forma de me retribuir aqui é deixando a sua curtida. Isso me estimula muito aqui no canal e também mostra para o YouTube que você apoia e confia no meu conteúdo. Se você conhece alguém que também tem dúvidas de adoçante, né? Quantas pessoas têm dúvida, já encaminha esse vídeo e vamos ampliar nessa corrente do bem. Quando a gente pensa em adoçante, a gente pensa basicamente em 4 funções dele, né? Primeiro é adoçar aquela bebida do dia a dia. Chá, café, algum suco mais ácido que a gente toma, uma vitamina. A segunda é adoçar uma sobremesa fria, né? Um iogurte, um mousse, um sorvete, uma gelatina, um pudim que não vai no fogo. A terceira é o adoçante que de fato vai ao forno, ao fogo, que faz um bolo, um cookie, uma calda, um brigadeiro. O quarto uso do adoçante justamente é como um alimento que vai dar estrutura à receita em substituição ao açúcar. Quando você pensa no açúcar do dia a dia da receita, em acrescentar ele na receita, ele não só adoça. O açúcar dá volume na receita, dá textura, dá cor, da caramelização, da maciez, da fofura, da estrutura e até retém umidade. Então, dependente do adoçante que você usa, você não consegue isso nas receitas. Por exemplo, existem adoçantes que dão ponto de calda, que caramelizam, que ficam tipo uma calda de pudim brilhosa, e tem outros que não dão ponto de calda, eles adoçam, mas eles não conseguem trazer aquela umidade, sabe? Aquela caramelização às receitas. Então, dependendo do adoçante que você usa, você vai ter resultados culinários diferentes também. Antes de começar a falar para você dos principais tipos de adoçantes que a gente usa no dia a dia, eu tenho que te dar um alerta muito importante, que é com relação à quantidade utilizada de adoçante. Claro que cada um deles em excesso pode trazer prejuízos diferentes, eu vou falar disso, né, de uma forma mais específica para cada um, mas uma coisa que eu já te falo é: não fica usando adoçante como se ele, por não conter açúcar e não conter caloria, fosse liberado, né? Um alimento sem caloria não necessariamente é um alimento liberado para você acrescentar. Os adoçantes têm um limite diário superior de uso determinado. E tem pessoas que não levam isso a sério. Tem pessoas que não medem um adoçante em gotas, medem em espirro. E eu tô falando isso sem brincadeira. Eu conheço pessoas que vão botar na vitamina, no café e falam 1, 2, 3 espirradas. Não é para fazer assim, a gente tem que contar as gotas. E eu sei que às vezes pode ser um processo de readaptação, porque como o adoçante ele é mais doce em alguns casos do que o próprio açúcar, o seu próprio paladar pode estar já viciado nesse ultra doce do adoçante. Esse é um ponto importante para você tentar readaptar o seu organismo. Porque esse ultra doce, inclusive, você não vai achar em preparações naturais. Aquele ultra doce do adoçante, você não vai achar numa manga, num morango, sabe? Num alimento natural que você prepara um doce caseiro. E é importante a gente reeducar o nosso paladar também. Vamos falar agora dos principais tipos de adoçantes, né? Que eu sei que é isso que você quer e qual escolher de acordo com a sua própria situação. Vou começar falando do sucralose, porque é um adoçante muito famoso e muito utilizado no dia a dia. Ele é um dos mais usados porque para muita gente é um que mais lembra açúcar no sabor mesmo. Ele adoça muito, então a gente consegue usar pouca quantidade. E como ele funciona bem, normalmente em bebidas, chá, café, iogurte, em receitas, então muitas pessoas têm ele no dia a dia e usam no dia a dia. Aí algumas pessoas me falam: Patrícia, posso levar o sucralose para o fogão, para o forno, para cozinhar? Sempre vai depender do fabricante, então essa é uma questão que você vai ter que sempre que ler no rótulo do adoçante, porque ele pode ter alguma combinação específica, porque quando o sucralose é utilizado em conjunto com o polióis, normalmente ele tem uma estabilidade ao calor maior. Existem alguns estudos que falam que o sucralose puro em altas temperaturas podem liberar alguns compostos não interessantes para o organismo. Então, mais uma vez, observa o rótulo do produto, porque se ele for apto para culinária, vai estar escrito lá, apto para forno e fogão. Esse é um ponto, já uma dica bem legal para você fazer.
O ponto prático do dia a dia é a gente pensar também essa questão da quantidade, porque para algumas pessoas relatam sensibilidade intestinal com sucralose. Então tem gente que sente o intestino funcionar diferente, sente uma certa intolerância nesse sentido. Na prática, que vai mandar o seu corpo, se você usa e não tem problema nenhum, tranquilo, não tem problema nenhum. Tem pessoas que, estudos que já falaram antigamente, que a sucralose pode aumentar a sua vontade de querer comer mais doce, porque o paladar da sucralose é muito doce mesmo. Então é aquela questão do ultradoce que eu falei para você, se você começa a espirrar sucralose nos alimentos, nas bebidas, talvez isso vá mascarando a sua língua, o seu palato com relação ao doce, e faz você ficar buscando muito esse paladar doce. Se você é uma pessoa que mesmo usando a sucralose consegue ter um controle, não fica com essa vontade exagerada de comer doce, consegue controlar o restante da alimentação, ok, não tem problema nenhum. Mas se você sentiu que ao utilizar a sucralose isso está mudando a sua relação com o doce, você vem buscando mais doce em outros momentos, às vezes até doce com açúcar, vale a pena você repensar se vale a pena usar a sucralose ou não. Do ponto de vista culinário, ela adoça ultra bem, mas não dá aquele ponto de calda e ela não é um adoçante que vai deixar seu bolo fofinho e úmido. Então tem pessoas que falam assim, a receita ficou doce, mas não ficou com consistência de bolo quando eu usei a sucralose. E aí vale a pena você ver o que você prefere mais, o paladar ou a questão da consistência, né, da estrutura da massa. Lembrando que tem um que funciona super bem, eu vou falar dele depois para você, que funciona muito bem para preparados para culinária mesmo. Tem um adoçante que muitas vezes é vendido junto com a sucralose, quando você observa o rótulo, não só no adoçante mesmo, de utilizar no suco, no café e tudo mais, mas nos alimentos industrializados, nas bebidas, refrigerantes, iogurtes, que é o acesulfame K, que é o acesulfame de potássio. Ele é um adoçante que você não vai comprar na farmácia, no mercado, uma embalagem de acesulfame K, mas ele está dentro de muitos produtos que a gente consome aí no dia a dia, porque ele ajuda a estabilizar o sabor e costuma ter uma boa performance em produtos industrializados e ele é estável ao calor. Então, sozinho, se você comprasse ele, dá um retrogosto meio metálico. Mas, como ele muitas vezes é utilizado com a sucralose, eles meio que se complementam muito bem. Então, é interessante a gente ver o rótulo dos alimentos para a gente ver qual é o tipo de adoçante que a gente está utilizando. Em termos práticos, ele funciona bem em receitas, né? Tanto que ele é muito utilizado na indústria alimentar, mas ainda tem aquela questão, né? Não é porque ele é zero que você pode usar à vontade, mas como você também não vai comprar o acesulfame K aí na sua cidade, é uma questão a mais para você, né, não ter que se preocupar tanto. A única questão é, como ele está nos iogurtes, nas bebidas, né, nos refrigerantes e tudo mais, presta atenção na quantidade que você está bebendo, porque tem muita pessoa que fala assim, eu troquei o refrigerante por refrigerante zero, então eu posso tomar à vontade. Tem adoçante ali, então a gente tem que controlar isso, né, no nosso dia a dia, não é porque é zero que é liberado. Agora vamos falar do aspartame, que é um dos mais polêmicos da história. Ele adoça super bem, tem um sabor agradável, principalmente quando a gente utiliza para bebidas frias, para doces frios. Ele não é indicado para a gente cozinhar porque ele não é muito estável a altas temperaturas. Então, não é indicado que você reesquente seu cafezinho, que você já botou aspartame, ou que você faça um bolo com ele. Normalmente ele não funciona muito bem nesse sentido. Agora, muitas pessoas têm medo do aspartame, dar problema de saúde, dar câncer, de ser contraindicado. Atualmente, para a população geral, dentro dos limites de ingestão adequados, né, que são aqueles que eu falei para você que todo adoçante tem que ter um limite máximo, ele não tem nenhum problema. As agências regulatórias internacionais classificam ele como adoçante de baixo risco quando a pessoa consome no dia a dia. O problema real não costuma ser você utilizar o adoçante, o aspartame pontualmente, né? Vou tomar um café aqui, ou uma sobremesa que tem aspartame. O problema é o excesso do consumo, porque em excesso ele pode fazer mal pra gente. E o adoçante do aspartame, ele tem de fato uma contraindicação clara e importante, que é para pessoas que têm fenilcetonúria. Esse problema específico é uma pessoa que nasce com uma deficiência numa enzima que metaboliza a fenilalanina, e isso faz com que esse aminoácido se acumule no nosso fígado e possa causar danos neurológicos se não tiver um controle rigoroso desde o nascimento. A notícia boa que eu quero te passar é que esse exame que determina se você tem ou não fenilcetonúria é aquele teste do pezinho.
sabe, que o bebê faz já na maternidade, quando nasce. Então, se você tem fenilcetonúria, você já sabe disso desde que você nasceu. Tá? Não é uma coisa assim, ai meu Deus, será que eu tenho agora? Não, se você tivesse, você já saberia, porque isso é um rastreio muito importante que é feito logo que a pessoa nasce. De fato, se a pessoa nasce com fenilcetonúria, ela não pode consumir aspartame de forma alguma. Agora, se você não tem esse problema de saúde, que é sério e que é um problema, né, que tem que ser detectado o mais rápido possível, e se você consome uma quantidade normal de adoçante no dia a dia, umas gotinhas aqui, outras ali, o aspartame pode ser utilizado aí no dia a dia, normalmente sem problemas. Vamos falar agora da sacarina e do ciclamato de sódio, que são adoçantes mais antigos, mas que muitas pessoas ainda usam por conta do acesso, né? Porque são adoçantes mais baratos. A sacarina tem aquele gosto famoso metálico, né? Que para muitas pessoas incomoda, principalmente quando ela é vendida sozinha. E mistura muitas vezes com o outro adoçante, ela fica mais tolerável e ela acaba sendo relativamente estável ao calor, então pode funcionar para bebidas quentes e algumas receitas se você suportar o sabor dela, que é um sabor um pouquinho mais metálico. Outro adoçante que também é muito polêmico é o ciclamato de sódio, que é também um adoçante muito econômico, muito utilizado por muitas pessoas pelo preço. E também que pela questão do sabor, né? Muitas pessoas gostam dele, já usam há muito tempo e se acostumaram com o sabor dele. Essa questão do ciclamato pode ser um pouco mais polêmica, porque na década de 60 do século passado foram feitos uns estudos com ratos em que ofereceram umas doses bem altas de ciclamato, né, fora da realidade, muita quantidade de ciclamato por quilo de peso. E os ratos tiveram uma maior probabilidade de desenvolver câncer de bexiga. Por isso, em alguns países, ele foi proibido naquela época e nunca mais se reviu isso, ele ficou até hoje proibido. Agora, ele é liberado em vários países, ele é liberado na Europa, no Brasil, na Austrália, no Canadá. Então, dentro da quantidade segura, né, básica, que é o que eu sempre venho falando para você aqui, e se ele é legalmente comercializado no seu país, normalmente não tem problema nenhum você consumir o ciclamato de sódio. Agora, se você não se sente confortável, porque você sabe desse estudo, existem várias outras opções para você variar ao longo do dia. Lembrando que ele também muitas vezes está ali no produto diet que você compra sem você perceber. Então, se é uma questão para você, não quero consumir, observa o rótulo para ver se ele está ou não ali disponível. Eu só quero fazer um adendo aqui com relação ao ciclamato e sacarina, porque você viu no nome, né? Ciclamato de sódio e sacarina de sódio, eles contêm sódio na composição. E mais uma vez, se você consome uma grande quantidade deles no dia a dia, será que está aumentando a sua quantidade de sódio em doce, em um alimento que você não pensaria que tem sódio? Então, essa é mais uma questão para você pensar aí se é uma questão para você ou não. Vamos falar agora dos queridinhos atualmente, né? Dos açúcares de álcool, os polióis, xilitol, eritritol, esses alimentos, sorbitol, maltitol, que são esses adoçantes que cada vez mais vêm sendo utilizados porque são adoçantes naturais, eles dão um aspecto interessante culinário, né? Eles até se assemelham visualmente ao açúcar, né? São uns farelinhos branquinhos, assim, meio transparentes. Então, eles dão textura, dão volume, dão sensação de açúcar na receita, né? Então, para confeitaria fit, para pessoas que fazem receitas para vender, ou até mesmo, né, para uma festa, um bolo, e querem aquela cara de doce real mesmo, né? Um bolo fofo, uma calda caramelizada, esses são os adoçantes que você vai ter que escolher, porque eles, né, conseguem fazer esse aspecto culinário muito bom. Eles adoçam bem, eles dão um leve geladinho na boca. Quando você bota ele puro na boca assim, você vê que ele dá uma derretida, ele fica levemente geladinho. Então ele é bem docinho, tem um aspecto interessante. Agora, ele fermenta muito no intestino. E dependendo, né, o xilitol, basicamente, até mesmo o sorbitol e o maltitol fermentam muito, atraem muita água para o lumen intestinal. E se você tiver mais sensibilidade, ou se você consome uma quantidade grande, pode te dar algum tipo de diarreia, gases, desconforto intestinal. Desses todos, o que normalmente funciona melhor é o eritritol, que as pessoas têm mais tolerância, e por isso que muitas vezes as pessoas também compram blends de estévia com um desses, né, com eritritol ou com xilitol, para você conseguir, às vezes, dar uma diluída, né, digamos assim, no adoçante, pode ser uma opção interessante. Vale a pena falar para você que muitas pessoas consomem sem ter diarreia também. Mais uma vez, tudo vai depender da dose. Até esse adoçante que é natural e é mais, né, parecido com açúcar, em excesso pode fazer mal para o intestino, porque pode fermentar mais. Então, mais uma vez, sempre cuidado com a quantidade. Esses adoçantes funcionam super bem para fazer calda, né? Calda de pudim, aquela calda que carameliza mesmo. Funcionam bem para você fazer sorvete caseiro, bolo caseiro.
enfim, qualquer coisa que você pense que você usaria, o açúcar ele entra bem ali e cumpre esse papel muito bem. Vale a pena dizer que essa questão que eu disse de gases, distensão e até mesmo diarreia são muito particulares. Tem pessoas que consomem e sentem tudo isso e tem pessoas que não que consomem e não sentem absolutamente nada. E aí a dica que eu te dou é, se você for passar a consumir, observa seu intestino, se você teve mais sensibilidade ou não. Se você teve, você substitui por outro que te dá menos problema, né, para você também não ficar com essas questões intestinais que são bem desagradáveis. Por último, tem a classe dos adoçantes mais natureba que existem, né, que são a stevia e o monk fruit. Lembrando para você que eu tenho vídeo de cada um desses aqui no canal, se você quiser saber detalhes mais profundos, né, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist que eu tenho de tipos de açúcar e adoçante, que eu falo de vários deles aqui. Então, a stevia, obviamente, né, é muito falada e muito, né, buscada por conta do poder altíssimo de adoçar, por ser estável ao calor, e muitas pessoas gostam da ideia, né, de ser natural, ainda plantinha, bacana. O maior problema mesmo acaba sendo sensorial, porque muitas pessoas sentem aquele retrogosto amargo da stevia, aquele amarguinho que fica na língua depois, principalmente quando a dose é muito alta, ou quando esse extrato, né, não foi bem ajustado, ou por uma questão pessoal mesmo. A pessoa já está muito acostumada ao efeito ultradoce de outros adoçantes e busca aquilo na stevia. Ela não vai te trazer isso, ela vai trazer um sabor mais natural. Então, por isso que muitas vezes eles fazem um blend com eritritol, como eu te falei, porque aí você consegue o docinho do eritritol, consegue essa questão da stevia natural. Mas vale a pena você ver nesse blend quanto tem de cada, porque às vezes tem 1% de stevia e 99% de eritritol, né? Então, tem que ver se você está comprando realmente o que você buscava. O monk fruit, também chamado de fruta do monge, cada vez mais tem sido utilizado. Acho que ele tem um sabor mais redondo de todos para muitas pessoas. E é muito interessante porque ele também, muitas vezes, vem misturado com eritritol. Então, às vezes, né, mais uma vez, olha, observa a proporção, porque às vezes você acha que é só monk fruit, mas na prática está comprando um blend com muita quantidade de poliol e pode dar essa questão intestinal para muitas pessoas. Então, ele também entra em receitas e observa o rótulo, né? Porque se você busca um puro, às vezes vai ser mais caro, tem que ver se compensa ou não. Muitas pessoas querem saber, Patrícia, então os adoçantes são liberados para mulheres grávidas, para mulheres amamentando, para crianças? Como é que isso funciona? Nessas populações específicas, sempre é muito importante que você fale com um profissional que acompanha. Com certeza, se você está grávida e você precisa utilizar um adoçante, você está tendo acompanhamento de um nutricionista, de um médico. Então é importante que você fale para, no seu caso específico, verificar de acordo com o seu histórico qual seria mais indicado para você. Eu acho que o mais prudente durante a gestação e a lactação é você tentar buscar o açúcar natural do alimento, da fruta, da baunilha, da canela, né, das especiarias. E se for principalmente importante para você, né, às vezes você é uma gestante diabética, você precisa de um docinho de vez em quando, de um adoçantezinho. Conversa com o seu médico que te atende aí pessoalmente, de acordo com o seu perfil. O seu nutricionista ou seu médico vai te indicar pessoalmente. E no caso das crianças, a mesma coisa. O ideal é que a gente tente acostumar as crianças desde pequenas ao doce natural da fruta, não tentar substituir o açúcar por um adoçante ultra doce que já vai viciar o paladar da criança. Mas é óbvio que também existem crianças diabéticas, tipo 1, né, de crianças que desenvolveram algum problema que precisam do adoçante. Nesse caso, é sempre importante falar com um profissional que atende ela. Um detalhe que eu quero deixar para você aqui se ligar é que se você está substituindo o açúcar para melhorar o controle do açúcar do sangue, evitar os picos de glicose, lembra que muitas vezes só tirar o açúcar não vai te ajudar só nisso, porque se você substitui num bolo o açúcar por adoçante, mas continua usando farinha branca em muita quantidade, achocolatado, não vai te ajudar, porque isso se comporta como açúcar no seu organismo. Então, o ideal mesmo é que você tenha essa visão, né, de que existem alimentos que rapidamente viram glicose. E o que o corpo absorve lá no intestino não é o açúcar ou a farinha ou o macarrão, é a glicose. Então, se o alimento que você consome em excesso vira glicose, às vezes você está trocando 6 por meia dúzia. Claro que sempre ajuda tirar o açúcar, obviamente, mas lembra do restante da alimentação. Nenhum adoçante vai compensar o excesso calórico, sedentarismo, dieta ultraprocessada, excesso de carboidrato simples com alto índice glicêmico. Não é isso que eu quero te dizer. O adoçante é uma ferramenta, mas não é uma solução mágica para você resolver todos os seus problemas, né? Seria bom se fosse. Me conta agora, então, qual adoçante você usa, qual você já usou e odiou, ou por questão culinária, ou por algum problema que você teve, né, de dor de barriga, um gosto muito ruim.
qual você mais adora, qual não falta na sua casa, ou se você não usa nada, me conta aí, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, de compartilhar com quem precisa ter essas dicas todas, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.